Eu quero ler um texto da carta de Paulo, que ele escreveu a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. O apóstolo Paulo diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? E eu quero continuar a mensagem que eu comecei domingo passado, porém domingo passado os irmãos estão lembrados que nós falamos apenas uma introdução, como eram os dias da igreja na Idade Média, e principalmente na época em que Martinho Lutero nasceu. Os irmãos já ouviram tudo aquilo que nós falamos. Mas a questão hoje, o que eu quero dizer para os irmãos hoje, que quando nós falamos em sola gratia, o pessoal fala gratia, é porque escreve com T, mas não é gratia, né? No latim, quando tem um T e um I, que vem depois de uma sílaba tônica, então ele tem som de C. Gratia, escreve, mas fala gracia, né? Potência, escreve no latim potentia, mas fala potência. Então, quando nós estamos falando de sola gratia, de somente a graça, e que Lutero bateu contra isso, contra a Igreja Católica sobre isto, nós não estamos dizendo que a Igreja Católica não aceita a graça. Ela aceita a graça. Nós não queremos dizer que a Igreja Católica ensina salvação pelas obras, somente. Ela ensina salvação pelas obras, mas não somente. O catolicismo não rejeita a graça. Ele nem rejeitava a graça na época de Lutero. O que rejeitava era que fosse somente a graça. O catolicismo rejeitava essa palavra sola. Está ali, né? Ele não rejeitava graça, rejeitava sola. Quer dizer, você é salvo pela graça, mas não só pela graça. Aliás, a católica fala isso até hoje. Essa reforma que Lutero fez com relação à igreja, ela não modificou a Igreja Católica, pelo contrário. Em 1545, a Igreja Católica convocou um concílio para fazer a contra-reforma, concílio conhecido, Concílio de Trento. É conhecido para fazer a contra-reforma, ou seja, já que este monge sozinho, este homem fez toda essa arruaça na igreja, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o que nós pensamos. Então a Igreja Católica definiu todo o seu pensamento teológico em 1545 na chamada Contra-Reforma. E muitas dessas coisas que eles reafirmaram como doutrina, eles estavam pirraçando Lutero, e os luteranos e os outros reformados. Porque houve um período depois disso, como a Igreja Católica percebeu que a reforma se expandiu rápido, ela não pôde mais segurar. Então ela fez um acordo de paz, um acordo de vamos deixar para lá, que vocês tenham então sua religião. E então permitiram que os protestantes fizessem ou tivessem a sua religião protestante sem ser mais perseguido por ordem do Papa. Obviamente que a perseguição continua, como os irmãos sabem, ou alguns não sabem, no ano de 1557, Martinho Lutero não, mas João Calvino enviou missionários para o Brasil, porque o Brasil tinha 50 e poucos anos de descoberto pelos portugueses, colonizado pelos jesuítas, pelos católicos jesuítas. Se os irmãos não sabem, os católicos jesuítas, a ordem dos jesuítas, era uma ordem que nem a própria católica gostava, nem a própria igreja católica gostava deles. Eles eram muito radicais, eles matavam, eles faziam um monte de coisa em nome da igreja. E a Igreja Católica então mandava ele para esses rincões de terra perdida. E aí eles vieram para o Brasil para colonizar os índios, colonizar, catequizar, segundo eles, os irmãos que estudam a história sabem uma parte dela. Obviamente que a história da escola não vai contar para você que João Calvino enviou missionários aqui para o Brasil
em 1557. E em 1557 mesmo foi realizada o primeiro culto protestante aqui no Brasil pelos calvinistas. Só que os católicos, os padres locais, eles começaram a perseguir. Eles perseguiram os calvinistas missionários que estavam lá. Uns morreram afogados, outros enforcados, e uns fugiram, né? Outros pegaram um navio para ir embora, mas não tinham tempo de arranjar suprimento. Nunca se soube se eles chegaram de volta lá onde João Calvino tinha mandado eles para cá. João Calvino era francês, mas viveu muito tempo na Suíça, né? Então, esses homens devem ter perecido no mar de fome e sede. Alguns fugiram para São Vicente, ali em São Paulo, fugiram longa distância. E o próprio padre José de Anchieta, que em 1980 o Papa João Paulo II canonizou esse cara, ele mesmo pegou um desses fugitivos calvinistas e mandou matar, mandou enforcar. Diz que o Carrasco não teve coragem de enforcar o protestante, o cristão evangélico. Então o próprio padre José de Anchieta avançou sobre ele e pegou no pescoço dele e o estrangulou, o matou estrangulado. E depois de morto, ele pendurou o cara numa corda. Ele enforcou o missionário protestante depois de morto. É mole? José de Anchieta, que vocês conhecem na história, que é muito elogiado pela história. Muito bem. Embora tudo isso já tenha acontecido aí depois desse acordo de paz dos católicos e protestantes na época de Lutero. Como eles viram que a reforma protestante se expandiu, não tinha como parar mais. Mas isso não quer dizer que a igreja deixou de ser perseguida, ela continuou sendo, embora clandestinamente perseguida. Muito bem. Mas eu não vou mais me ater à história, porque senão nós vamos sempre estar falando de coisas mais absurdas ainda, mas eu quero falar sobre o tema. Portanto, deixe-me centralizar o que eu quero dizer. A Igreja Católica não é que ela não cria na graça, aliás, até hoje, não é que ela não crê na graça, ela não crê que sejamos salvos somente pela graça. Ela diz, você é salvo pela graça mais as obras. Então, este pensamento não foi um pensamento protestante. Lutero foi contra, e ele disse que não, nós somos salvos somente pela graça, sola graça. Então, hoje ainda os católicos dizem que somos salvos pela graça, mas também pelas obras. Existem outras religiões que também falam da salvação pelas obras, como os irmãos sabem, todas as religiões falam disso. Espiritismo, budismo, todas as religiões que falam de salvação, falam salvação pelas boas obras. O cristianismo é a única religião que diz salvação pela graça, mas o catolicismo diz graça mais obras. Então Lutero protestou e disse não, somente a graça. Pois bem, estamos hoje agora como herdeiros da reforma protestante, porém, nesse andamento da reforma protestante, Lutero escreveu um livro que eu mostrei aqui para os irmãos, que é da nossa irmã Eliane, que ela comprou, adquiriu. Aquilo é apenas um resumo, porque para o português, eu já disse, não foi traduzido ele completo, aquele livro é muito grande. Ele foi uma resposta que Lutero deu a um humanista da Igreja Católica chamado Desidério Erasmo, ou conhecido Erasmo de Roterdã. Ele escreveu um livro sobre o livre-arbítrio, a força, que a Igreja Católica obrigou ele a escrever. Ele era contra muitas coisas da Igreja Católica. Mas como a reforma estava florescendo e expandindo, então a igreja obrigou ele a escrever alguns livros que defendessem a igreja. E ele escreveu este livro chamado Livre-Arbítrio. E Lutero escreveu um livro chamado Escravo-Arbítrio. Não livro, o Escravo-Arbítrio, que foi traduzido aqui para o português, como a irmã Eliane adquiriu o livro e os outros irmãos baixaram este livro que chama Nascido Escravo. Lutero escreveu mostrando para Erasmo o ridículo que ele escreveu no livro dele sobre o livre-arbítrio. Muito bem.
Os irmãos querem saber de uma coisa? Todos os reformadores não acreditavam no livre-arbítrio. Todos os reformadores restauraram a salvação apenas pela graça, somente pela graça, sem as obras. Mas, no meio dos protestantes, uns 100 e poucos anos depois, no meio dos protestantes surge um homem chamado Jacobus Armínio. Este homem, ele estava estudando para dar uma palestra sobre exatamente esse assunto, a salvação pela graça. E ele estudando não somente os reformadores, João Calvino, Lutero, ele estudou também alguns pais da igreja, Agostinho, mas ele estudou um herege que era da época de Agostinho, chamado Pelágio. E quando ele estudou as ideias de Pelágio, ele ficou fascinado pela ideia de Pelágio. O que Pelágio dizia no século IV e V? Pelágio dizia o seguinte: você e eu, nós todos, nascemos sem pecado. Nós não nascemos no pecado de Adão. O pecado de Adão não nos atingiu. Pelágio dizia isto. Mas, como a gente pensa assim, que os hereges daquela época da igreja primitiva, eles eram hereges para fazer raiva, mas não era. Eles achavam alguma coisa errada na igreja e queriam corrigir, acabava falando heresia. Por exemplo, Pelágio, ele era um bispo da Bretanha e ele foi visitar aonde Agostinho era bispo, né? Em Hipona, na África. Então ele foi lá visitar e quando ele chegou ali na cidade de Hipona, ele viu muita gente andando dissolutamente. Depois ele visitou Roma. E quando ele chegou em Roma, ele viu os crentes relaxados. Diziam que eram cristãos, mas viviam como mundanos. E ele achou aquilo, qual que é o problema desses crentes? Eles não são crentes de verdade? Então ele ficou sabendo que havia um livro de Agostinho escrito, que todos leram naquela época, que falava que você é salvo só pela graça. Lutero que começou com a questão... Agostinho que começou com essa questão da graça, da salvação pela graça. Mas os irmãos entenderam errado. Eles acharam assim, já que eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser. Então viviam dissolutamente. Quando Pelágio chega na cidade de Hipona, de Roma, de Jerusalém, ele vê os cristãos andando igual ao mundo. E ele diz, que tipo de cristianismo é este? E aí descobre que é por causa do livro de Agostinho, que a salvação é pela graça, então ninguém se preocupava mais com a santificação. Então ele escreveu, você é responsável pelas suas escolhas. Então por causa disso ele foi valorizando o livre-arbítrio. Agostinho combateu Pelágio no século IV e V. 1000 anos depois, Lutero combate Erasmo contra o livre-arbítrio, porque a Igreja Católica continuou crendo no livre-arbítrio. Lutero combateu Erasmo. E 100 e poucos anos mais tarde, este homem chamado Jacobus Armínio, que também era um descendente da Reforma Protestante, ele era um holandês, descendente da Reforma Calvinista, inclusive, ele acreditava na predestinação, ele não acreditava no livre-arbítrio, mas começou a estudar estes escritores antigos para dar uma palestra, para dar um estudo ou um seminário sobre a doutrina da salvação. Ele se encanta com o quê? Com a heresia. Ele não se encanta com os ensinos de Agostinho, ele não se encanta com os ensinos de Lutero, ele não se encanta com os ensinos de Calvino, ele se encanta com os ensinos de Pelágio. E então ele ressuscita a doutrina do livre-arbítrio, que já estava abafada no meio dos protestantes. No meio dos católicos ainda existia, por causa de Erasmo e a própria doutrina católica. Principalmente depois do Concílio de Trento, que eu falei para os irmãos, eles reafirmaram a sua doutrina no livre-arbítrio, o catolicismo. Os protestantes, por sua vez, afirmaram a doutrina sola gratia. Todos que diziam-se protestantes rejeitavam a doutrina do livre-arbítrio e acreditavam apenas na graça de Deus para a salvação. Até surgir este homem. Quando surgiu este homem chamado Jacobus Armínio, ele então estabelece 5 pontos em que ele ia provar, através destes 5 pontos, que o homem coopera com a salvação com Deus. Deus não te salva ele sozinho.
você tem que ajudar Deus. Você pode olhar para mim e achar assim, você está falando estranho isso daí, mas hoje no Brasil, 90% das igrejas acreditam que você tem que ajudar Deus. Sabe aquele ditado do mundo que diz, Deus já dizia, faça a tua parte que eu te ajudarei? Está no meio dos evangélicos. Esse ditado não é bíblico, não existe, e as pessoas até hoje acreditam que Deus disse isso. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Alguém assustou quando eu disse que não estava na Bíblia. Que? Sério que não está? Não, não está. Ele falou, não tem como escrever, pastor, porque é tão bonito. Não é verdade isto. Na realidade, todos os que dizem, sou descendente da Reforma Protestante, se eles dizem, eu creio no livre-arbítrio, na verdade ele é descendente do catolicismo. J.C. Ryle, que era um pregador reformado na Inglaterra, na mesma época de Charles Spurgeon, ele viveu mais que Charles Spurgeon, né? Ele nasceu antes e morreu depois. J.C. Ryle, que na verdade é John Charles Riley, o nome dele, ele pregava as doutrinas da reforma e ele dizia o seguinte, uma das frases dele era mais ou menos assim, você pode até pregar o livre-arbítrio, mas você nunca pode dizer que é descendente da reforma. Você pode até pregar que o homem coopera com Deus na salvação, mas admita que você é um descendente do catolicismo. Admita também, dizia ele, que se você estivesse na época de Lutero, você está contra Lutero e não a favor dele. Engraçado que hoje os crentes creem no livre-arbítrio e defendem Lutero. Dá para entender? Não tem como entender. Porque Lutero ele era radicalmente contra essa ideia do livre-arbítrio, de que o homem tem livre-arbítrio. Aí você me pergunta, mas por que o homem não tem livre-arbítrio? Nós não vivemos fazendo escolha todos os dias, como nós não temos livre-arbítrio? Veja bem, quando os reformadores diziam que nós não temos livre-arbítrio, eles não estavam dizendo que você não tem escolhas, que você não faz escolhas. É óbvio que faz. Lutero escolheu protestar, é uma escolha. Ele escolheu escrever um livro, é uma escolha. É óbvio que nós temos escolhas. Não é isto que diz, repelindo a doutrina do livre-arbítrio, não é. Quando se diz que você não tem livre-arbítrio, não quer dizer que você não tenha escolhas, que você não faça alternativas. Não quer dizer que você também não seja responsável por aquilo que você escolhe. O que quer dizer que você e eu não temos livre-arbítrio é o seguinte, é que em nenhum momento da nossa vida sem Cristo, fora de Cristo, enquanto você está no mundo, em nenhum momento de sua vida, você é capaz de desejar, pelo menos, desejar. Você não é capaz de desejar direcionar sua vida para Deus. Isso é que significa. Você tem escolhas. Você casa com quem você quer, você mora onde você quiser, você estuda, nem sempre, né? Onde você puder, vamos dizer. Mas você estuda o que você quiser, você forma no que você quiser, você congrega na igreja que você quiser. Não é disso que fala que não temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a inexistência. Não existe. Livre-arbítrio não existe porque não temos condições de fazer escolhas contrárias àquele que nos escraviza. E quem é que nos escraviza quando estamos sem Cristo? É o pecado. Todas as suas escolhas são baseadas no seu pecado, no meu pecado. Todas as nossas escolhas são baseadas na nossa natureza pecaminosa. Quando nós escolhemos coisas neste mundo, ainda que elas sejam coisas aparentemente livres. Eu quero um sapato preto, ou não, eu quero um sapato marrom. Ou assim por diante. Ainda que pareçam coisas que são livres, elas não são. Você está escolhendo com base em alguma coisa que existe dentro de você. Eu gosto mais do preto. Então você já não é livre. Se você gosta mais de sapato preto, então você já não é livre. E chegar e falar, eu quero um carro roxo. O cara falando, não tem carro. Faz um, que eu tenho livre-arbítrio. Eu não quero que você tenha na loja. Cara, não, só tem branco, vermelho, prata e preto. Aí acabou o livre-arbítrio, você só tem 4 opções.
Até nisso o livre-arbítrio não existe. E quando nós escolhemos, nós sempre escolhemos de acordo com nossas inclinações. Agora, referindo às coisas espirituais, nossas inclinações sempre são pecaminosas. E quando nós escolhemos de acordo com o pecado que habita em nós. É por isso que não temos livre-arbítrio. Ninguém pode negar, isso é a Escritura. É a Bíblia que diz isto. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Você nunca vai entender a graça se você não admitir a desgraça. Você nunca vai entender a graça de Deus se você não admitir a sua desgraça. Eu jamais vou entender a graça de Deus se eu não admitir a minha desgraça. Eu posso assegurar para os irmãos que o maior problema do humanismo que impera até os nossos dias, e olha que o humanismo, esse Erasmo que Lutero combateu, ele foi um pré-humanista. Porque na época dele estava florescendo a Renascença, o período renascentista, que os irmãos que estudam história sabem disso. Todos queriam voltar aos originais. As músicas tinham que ser as originais, vamos fazer músicas clássicas, as artes, as pinturas sacras. Inclusive, na época de Lutero, o Papa Leão X contratou Michelangelo para fazer as artes na igreja da Basílica de São Pedro, em Roma, enfim. Tudo, a ideia da época do século XVI era: voltemos aos originais, voltemos às coisas belas, nas artes, na música, nas escritas. Por isso que Lutero, quando foi escrever ou traduzir a Bíblia para o alemão, que era a sua língua, ele traduziu direto do grego e do hebraico, que são as línguas originais da Bíblia. Já havia uma Bíblia em latim na época dele, e ele não usou a Bíblia em latim, ele usou o grego e o hebraico, porque na época a moda era essa: todos voltemos aos originais. Não era só no meio cristão, tudo voltou-se aos originais. Mas Erasmo foi um homem que precedeu o humanismo, que posteriormente ele vem com força total, negando a Deus, negando as coisas espirituais, negando milagres e dizendo: é o homem no centro de todas as coisas. Na época deste homem que eu citei, o segundo homem, Armínio, na época de Armínio, o humanismo já estava imperando, o humanismo já havia florescido. É por isso que Armínio, ao estudar os pais e os reformadores para fazer a sua palestra, ele não se impressionou com os renascentistas, ele se impressionou com o humanista. Ele se impressionou com o que exalta o homem, com o que põe o homem no centro e tira Deus do centro. Mas infelizmente, embora o mundo tenha passado de humanismo para iluminismo, de iluminismo para modernismo, de modernismo para pós-modernismo, que é o que nós vivemos, entretanto, o humanismo permanece até hoje. E mesmo no pós-modernismo, onde nós vivemos, as pessoas exaltam o homem e não a Deus. Vocês já perceberam isso? Até nas canções que são cantadas na igreja, até nas canções, as pessoas colocam Deus na canção. Eu não estou dizendo que Deus não está na canção, Ele está, mas Ele está como um servo, para fazer você ser vencedor, para fazer você ser o cara. Deus é poderoso para me fazer vencer, Deus é poderoso para me levar às alturas, Deus é poderoso para fazer eu ser o cara. As músicas não exaltam a Deus. Preste atenção nisso para você ver. Elas atribuem até um poder a Deus, mas para que Ele sirva o homem. Estamos ainda, mesmo no pós-modernismo, com a doença incurável do humanismo. Ainda estamos. Você ouve Me responda, você ouve pregações bíblicas? Enquanto de porcentagem das pregações que nós ouvimos, ou que existe nas igrejas, enquanto de porcentagem você ouve pregações que são tiradas da Bíblia, da palavra de Deus? O cara lê um texto lá, igual eu citei aqui na ceia: Tiago foi preso e Herodes o matou. Depois, visto que agradou o povo, prendeu a Pedro, mas o anjo foi lá e libertou. Aí o cara fala que seu Tiago já morreu, mas o seu Pedro não pode morrer. Seu Pedro, que eu sei, era o marido da minha avó. Morreu já também. Aí o cara fala: não, gente, não deixe
isto é algo que você tem que... Deus vai fazer um milagre na sua vida. Gente, e o povo gosta. O povo gosta. Já me perguntaram assim, pastor, por que nas músicas que canta nessa igreja aqui, eu não sinto aquela coisa gostosa, aquela presença de Deus assim? Porque aqui canta para Deus, aqui não canta para nós. Aqui não canta para homem, aqui não canta para ser humano, canta para Deus. E nós não gostamos, meus irmãos, isso é natural do pecador. O pecador quer ter uma parceria com Deus. Deixe-me dizer, eu estou assegurando aqui com essa palavra que o maior problema do humanismo que impera até hoje, e aliás dentro das igrejas, é que não considera a doutrina da depravação humana. Para os humanistas e seus herdeiros, o homem é essencialmente bom, ele é apenas mal influenciado. O humanista, ele considera que o homem é bom. Já disseram bem assim para mim, não, pastor, nós somos bons, essencialmente nós somos, não tem problema com... Se você tiver uma política que trabalha bem com educação, com segurança, com saúde, com não sei o quê, com transporte, você vai ter um povo bom. Este é o problema do humanismo. Eles dizem que se você for corretamente influenciado, você poderá construir uma sociedade de paz. Uma das maneiras de construir uma sociedade de paz, segundo eles, é dando isso, educação, saúde, segurança, essas coisas que nossos políticos prometem e jamais cumprem. Mas mesmo que cumprissem, estas coisas jamais poderiam solucionar o problema do homem. Porque o problema do homem não é de ordem social. O problema do homem não é de ordem psicológica nem filosófica. O problema do homem não é de ordem sociológica e nem familiar. O problema do homem é com Deus. É o problema espiritual que se chama pecado. Ou nós admitimos isto, ou nunca vamos compreender a graça. Vamos sempre achar que, de fato, como a igreja dizia na época de Lutero, a graça de Deus é uma força que Deus dá para você, mas tudo tem que partir de você. E eu fico impressionado como os crentes aceitam isso de boa. Faz tua parte que eu te ajudarei. Deus ajuda seu madruga. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tem até uma música antiga que diz assim: um passo só você precisa dar para Cristo, para que Ele possa a tua vida transformar. Aí diz, dê o teu primeiro passo. O primeiro passo é do homem, depois é que Deus vai fazer. Até dizem assim também, porque Deus não é Deus não é mal educado, Ele não chega arrombando a porta do seu coração. Deus é um cavalheiro. Ele bate a porta do seu coração e diz assim, deixa eu entrar. Né? E o diabo não, o diabo ele chega arrombando, chega destruindo. Rapaz, esse diabo está mais fera do que Deus. Desse jeito o diabo está muito mais poderoso, é? Que bicho é esse que chega arrombando, não pede licença e vai entrando? E o Deus que é criador todo-poderoso fica dependendo do homem. Deixa eu entrar. Se Deus for pedir para entrar, ninguém vai deixar. Porque a Bíblia diz que as inclinações do homem são inimizade contra Deus. O homem odeia Deus. Essa ideia humanista penetrou a igreja, meus filhos. Ela havia sido proposta por Pelágio no século IV, foi rejeitada como heresia pela igreja. Olha bem, Agostinho debateu contra Pelágio no século IV. A igreja considerou Agostinho correto e Pelágio um herege. No entanto, vocês acham que a igreja admitiu a doutrina de Agostinho? Nunca. Agostinho defendia predestinação. A igreja nunca defendeu. Apesar de considerar que Agostinho estava com a verdade e Pelágio com a mentira. Condenaram Pelágio à excomunhão, expulsaram ele do episcopado da igreja, do bispado, certo? Tiraram ele de bispo da igreja, mas ficaram com a doutrina dele. Por quê? Porque o homem não aguenta que Deus faça tudo sozinho. Ele quer estar lá no meio. Você já viu como nós somos, por exemplo, em relação aos nossos problemas? Primeiro nós contamos para Deus em oração os nossos problemas, não é? Aí quando levantamos dali da nossa oração,
nós queremos ajudar Deus na solução do nosso problema. Deus não quer opinião da gente. Você já contou o seu problema para Ele? Não fica dando sugestão. Deus não precisa de conselho. Senhor, eu queria que o Senhor fizesse assim. Ué? A oração é para você contar o problema, não é para você dar pitaco. Deus é que sabe o que vai fazer, não é a gente. Nós não sabemos absolutamente nada. Depois de Pelágio, a igreja toma, essa doutrina humanista, toma uma forma mascarada e entra novamente na igreja com o nome. Aí pergunta para a igreja naquela época: vocês são pelagianos? Porque eu vi que vocês expulsaram Pelágio, mas continuam com as ideias dele. Vocês tinham que ser agostinianos. Sabe o que a igreja respondia? Não, nós não somos nem agostiniano e nem somos pelagiano. Nós somos semi-pelagianos. É igual hoje, você vai conversar com os crentes, ele fala: não sou calvinista e nem sou arminiano. Aí quando você vai ver, ele é arminiano. Mas ele sempre diz que não é um nem outro, mas sempre está do lado da heresia. Eu sou da Bíblia. Aí pergunto para ele o que é que a Bíblia diz, ele vai falar o que Arminio dizia. Ele nunca vai falar o que a Bíblia diz. Quem é reformado, quem crê na prestação, quem é calvinista, ele diz: eu sou calvinista, não tem problema com isso. Agora quem é arminiano, ele diz assim: não, eu não sou nem Calvino e nem Armínio, eu sou da Bíblia. Aí quando você vai ver, a ideia dele é de Armínio. Aí no meio dos protestantes não foi diferente. Todos os reformadores originais, Lutero, Zwinglio, Calvino, Beza, todos eles jamais aceitaram a doutrina da bondade inerente no homem. Todavia o sentimento humanista entrou pelas portas da igreja através de Armínio, que difundiu novamente as ideias de Pelágio e de Erasmo. E até hoje estão. Até hoje estão no meio das nossas igrejas. Meus queridos irmãos, deixe-me lhe dizer uma coisa: se não compreendermos o grau e a profundidade da nossa queda em Adão, jamais iremos receber de fato a graça divina como ela é. Se você não admitir profundamente o seu estado de queda lastimável, você jamais poderá compreender e glorificar a graça de Deus. Sempre você vai achar que pode contribuir com Deus, colaborar com Deus. Meus irmãos, o estado de queda do homem foi tão profundo, foi tão violento, que não houve nenhuma parte do nosso ser que não esteja manchada pelo pecado. Você já pensou isso? Nossos pensamentos são manchados pelo pecado. Nossos desejos são manchados pelo pecado. Nossas ações são manchadas pelo pecado. Nossa vontade é manchada pelo pecado. Nossa razão, nosso raciocínio é manchado pelo pecado. Nossos sentimentos, nossas emoções são manchadas pelo pecado. O ser humano, ele ficou completamente caído. Veja, meus queridos irmãos, na época de Lutero, um pouco antes ainda da Renascença, os líderes da igreja, inclusive papas, mergulharam em uma corrupção lastimável. Houve pessoas que comparavam os papas desta época aos terríveis imperadores romanos que viveram próximos ao início da era cristã, que foram conhecidos pela sensualidade e imoralidade. Havia na época de Lutero papas que tinham filhos, netos, com mulheres que ninguém sabia quem era. Na época destes homens, havia pessoas que chegavam em Roma, e havia um ditado em Roma nesta época, onde habitava ali o papado. Havia um ditado em Roma que dizia assim: diga aos bispos, diga aos cardeais e ao papa que diminuam o número de meninos para sexo. Diminuam. Eles nem pediam para parar. Meninos, não é meninas. Meninos, menores. Havia um ditado porque o escândalo, ele era extravagante, ele não ficava mais dentro das quatro paredes. Bispos, cardeais e o próprio papa, ou os papas daquela época, porque só na época de Lutero houve 7 papas. Só no curto período de vida de Lutero, de 63 anos, houve 7 papas.
Todos eles eram corruptos e imorais. Tinham filhos bastardos. Isso é para nós vermos a que situação nós chegamos em Adão. Isso é um testemunho, né? Não é um testemunho. É um testemunho da afirmação que a Bíblia faz. Deus fez esta afirmação em Gênesis 8, 21. Deus diz assim: eu nunca mais vou destruir a terra com água, porque o homem é mau desde a sua raiz. O homem é mau desde a sua meninice. Deus está dizendo: se eu for ter que destruir o homem por causa de sua maldade com o dilúvio, o mundo vai viver em água. Não vai ter mais terra, só água. Porque o homem é mau desde sua raiz. Agora, quando nós admitimos a nossa desgraça, a nossa total perdição, então passamos agora a compreender a graça de Deus. O sentido que Paulo coloca o homem caído em seu pecado é sob a metáfora de um cadáver e não de um doente. Efésios 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. Paulo coloca o ser humano como um morto, espiritualmente morto. Ele não diz que nós estamos doentes. Ele não diz que o ser humano sem Cristo está na UTI. Ele não diz que o ser humano sem Cristo ele está zumbi. Ele diz que está morto. Obviamente que o diabo pega este cadáver e manipula segundo o seu próprio desejo. Mas todo homem sem Cristo é espiritualmente morto. Você consegue agora compreender a profundidade da queda? A profundidade do pecado? Quando o homem sem Cristo se inclina para as coisas da carne e do pecado, é porque é isso que ele é. Essa inclinação é natural, assim como um cachorro jamais conseguirá naturalmente voar, pois não faz parte de sua natureza. Assim também um homem sem Cristo jamais conseguirá desejar Deus e suas coisas, porque não é natural dele. O apóstolo Paulo diz, o testemunho bíblico diz, que o homem está naturalmente inclinado para as coisas contrárias a Deus. Não é uma questão apenas de não querer. Tem gente que fala assim: não, eu não quero Deus agora. O dia que eu quiser, eu vou lá e eu me entrego a Deus. Não é uma questão de querer. A Bíblia diz que isso é uma questão de não poder. Você não pode. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Olha o que diz esse texto aqui da palavra. Por isso, o pendor da carne, Paulo está, a inclinação da carne aqui ele está falando da natureza pecaminosa do homem. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade, irmãos, contra Deus. Olha bem o que ele completa dizendo: pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Ele não está dizendo que o homem não quer Deus somente. Ele está dizendo que tanto o homem não quer, como o homem não pode. Agora, o verso 8 ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como você me diz que o dia que você quiser você vem a Cristo? Não vem. Não vem porque é escravo do pecado. Nós sem Cristo somos escravos do pecado. Jesus falou em João 8,34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós não podemos fazer outra coisa, irmãos, a não ser aquilo que a nossa natureza ela nos escraviza e nos ordena. Todavia, isto é feito de voluntariedade. Tá? Ninguém fica te obrigando a pecar. Ninguém fica obrigando você a pecar. Nós pecamos por causa da natureza pecaminosa que nós temos e mesmo assim pecamos com prazer. O ser humano peca porque quer, porque gosta, mas ele não pode não pecar. Porque ele é escravo de sua natureza caída. Se você não entender isso, você nunca vai entender a graça de Deus. Veja também o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque eles são loucura
e nem pode entendê-las, nem pode, porque elas se discernem espiritualmente. Você viu aí neste versículo? Você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Primeiro sola Escritura. Você crê que a Bíblia somente é a palavra de Deus e nada mais? Pois é isto que a Bíblia diz, que o homem sem Cristo, ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. A sabedoria humana é incapaz de absorver as coisas de Deus. Tem um texto em João 10, 26, que Jesus diz para os judeus rebeldes. Jesus diz: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Veja bem, Jesus poderia ter dito assim: se vocês crerem, vocês serão minhas ovelhas. Jesus poderia ter dito o contrário: vós não sois minhas ovelhas porque não credes. Não é isto que os arminianos dizem? Não é isto que os pelagianos dizem? Basta você crer que você vira uma ovelha de Jesus. Jesus está dizendo o contrário. Jesus está falando, não é que uma pessoa não é ovelha dele porque não creu. É o contrário. Uma pessoa não crê porque ela não é ovelha. Ela nunca vai crer. Se ela não for ovelha, nunca vai crer. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus Cristo está atestando, Jesus está testificando que a natureza humana é impossível se inclinar para Deus. Se Jesus for lá é outra história. Se Jesus for no seu túmulo, chamar você pelo nome, aí sim você vai ressuscitar. Toda participação, por menor que seja, que é dada ao homem, dilui a graça. Eu já ouvi até calvinistas dizerem assim: não, Deus faz tudo, o homem só estende a mão. Também não. O homem não pode estender a mão. Peça um morto para estender a mão. E se ele estender, eu duvido que você ficará perto dele. Ele não pode estender a mão porque é inerte. Não pode porque não tem vida. Espiritualmente você, sem Cristo, eu sem Cristo, não temos vida. Portanto, nem a mão podemos estender. Que história é esta? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, veja, quem foi que Jesus pediu para tirar a pedra? Foi para Lázaro? Lázaro, tira a pedra aí, porque daí eu ressuscito você. Que contradição! Lázaro estava morto, como ele podia remover pedra? Agora fica os crentes: remove minha pedra, ressuscita a mim. Você está morto, você está cantando? Morto não canta. Que pedra é essa que está em sua vida, pelo amor de Deus? Ai, pastor, é a pedra de não... Irmãos, quando Jesus te salvou, Ele explodiu tudo quanto é pedra que tem. Você é vivo, para a glória de Deus. Agora fica cantando: remove minha pedra. Remove você. Você não está vivo? Ou se você estiver morto, então não canta, que você não está vivo. Morto não canta. E se você está vivo, remove você a pedra. Jesus não removeu pedra. Jesus não pediu para Lázaro remover pedra. Jesus pediu para os vivos, para as pessoas que estavam vivas: tirem essa pedra daí. Por quê? Jesus precisava que eles tirassem a pedra? Claro que não. O poder de Jesus explode essas pedras. Mas Jesus Cristo estava fazendo aquilo para que as pessoas testemunhassem, para que eles vissem o poder de Jesus Cristo na vida de um morto. Sabe como que o judeu enterrava os seus mortos? Antes de enterrar, eles enfaixavam aqui das axilas para baixo. Enfaixavam, as pernas ficavam grudadas. Tudo enfaixado, certo? Daqui, das axilas, do peito para baixo. Deixava apenas o ombro e os braços de fora. E então enfaixava e depois só a cabeça. Ficava dois panos, duas tiras. As tiras que envolviam o tronco e os membros inferiores, deixando de fora apenas os membros superiores. E outra tira que envolvia a cabeça. Era assim que os judeus sepultavam os seus mortos. Jesus Cristo foi sepultado assim. Ele foi deitado ali sobre uma pedra. Diz a palavra de Deus que quando Jesus ressuscitou, o poder de Deus foi tão poderoso, foi tão grande sobre Jesus Cristo, que ele saiu de dentro desses dois panos. E quando João e Pedro entram dentro do túmulo, os dois panos estão lá organizados, juntinhos, certinho, um até separado do outro, que era a distância do ombro, do pescoço para a cabeça. Estava lá organizado. Jesus saiu e murchou os panos. Mas com Lázaro não foi assim não, tá?
Quando Jesus diz, tiraram a pedra e Jesus diz assim, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. O Senhor nunca disse não para mim, mas eu nem ia te pedir, mas eu estou te pedindo agora para me ouvir agora, para que este povo creia que o Senhor me enviou. E ele disse em grande voz, Lázaro, venha para fora! Meus irmãos, do jeito que ele estava enfaixado, enrolado, deitado, ele veio pelo poder da palavra de Jesus, da forma que ele estava e ficou na porta. A palavra de Jesus é que trouxe ele. E ele todo amarrado, estava ali sem saber agora o que tinha acontecido, na porta do túmulo. Então Jesus vira para as pessoas, desamarrem ele e deixem ele andar. Eles desamarraram Lázaro depois que Lázaro foi trazido de lá de dentro para a porta. Ele foi trazido amarrado. Você sabe que isto simboliza na nossa vida espiritual? Que os laços do pecado, do diabo, nos prendiam. E quando Jesus nos chamou, nós não tínhamos condição de estender a mão. Não tínhamos condição de dar um passo só para Cristo. Mas a voz poderosa do Filho de Deus entrou na caverna do nosso túmulo e nos chamou pelo nome e nos deu vida eterna. E então nós viemos para a porta e Ele diz, agora eu te desamarro. E você pode andar em minha presença. Este é o poder do nosso Senhor. Se você não compreender a profundidade do pecado, jamais poderá compreender a grandeza da graça. Você sempre vai achar que pode ajudar Deus mesmo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,13 que foi Ele que nos transportou. Ele que nos transportou, não foi nós. O reino que nós estávamos era das trevas, era do diabo. Colossenses 1,13. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do seu Filho amado. Foi Ele que nos transportou. Ele entrou no reino de Satanás, lá onde nós estávamos escravizados, algemados, e Ele pegou a gente e carregou. O diabo só ficou olhando. O diabo nem pôde dizer assim, ei, o que você está fazendo, que ele é meu? Não. Em silêncio, apenas vendo o Todo-Poderoso invadir seu reino e retirar aqueles que lhe pertencem e levar para o reino dele. Aí vem dizer, não, eu tive participação nisso. Então sai do reino das trevas por você mesmo e vem para o reino de Deus que eu quero ver. Dá o primeiro passo que o resto é de Cristo. Não. Se fosse assim, ele não precisava ter vindo morrer. Ele ia esperar os passos de todos os homens. Para que ele vir morrer se os homens podem dar um passo? Compreenda, irmãos, a profundidade da minha e da sua queda. Se você não entender até que profundidade você foi, você nunca vai entender a grandeza da graça de Deus. Sempre vai achar que pode ajudar. Você sabe qual a participação que você teve na salvação? Nenhuma. Nenhuma. Por isso, encerro com o versículo mais conhecido da Bíblia sobre a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Mais forte, engrandeça Ele pela graça. Exalte a Cristo Jesus. É a graça dele que te salva. Não são suas obras, não são minhas obras, não são um passo, não são uma mão estendida, mas unicamente a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia!